Evangelho de Fariseus. Por que será que essa canção ou esse louvor incomodou muitos pastores? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso? Então já peço, pessoal, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe seu like e no final do vídeo você comente qual que é o seu ponto de vista, se é igual ao meu ou não, tá certo? Então vamos lá, pessoal, eu queria colocar aqui a canção, a música, mas pode ser que dê direitos autorais, então eu vou evitar, tá certo? Então eu vou ler para vocês aqui, para a gente entrar na conclusão juntos. O que essa música incomodou tanto o sistema religioso? Para finalizar essa semifinal, a quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco Aimee Rocha. Fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, oramos errado há século, há dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que esperava ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus, se inflama na bolha do sistema. Bom, pessoal, pela letra da música, sem fanatismo, nós podemos entender o quê? Que ela falou sobre Amazonas, né? Falou sobre o famoso dízimo, que se aí mexeu nesse dízimo aí, se arrumou briga. E falou também de um maná, né? Que era o maná que era sempre prometido na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. E por que será que incomodou tanto esse sistema, pessoal? Mas antes, deixa eu contar uma história para vocês. Eu sempre fui criado na igreja católica, né? Minha mãe frequenta até hoje, então desde criança eu frequentava a igreja católica. E aí depois de adulto, eu por conta própria mesmo, meio perdido, procurando buscar a resposta, e fui para a evangélica. Através de um amigo que trabalhava comigo, e aí ele me levou, porque ele frequentava lá a igreja de quem? Valdomiro Santiago, o grande Valdomiro, a Mundial, a Igreja Mundial. E aí no primeiro dia, pessoal, que eu fui frequentar, lá pro final do culto, ele foi oferecer um chaveirinho, que eu lembro que era como se fosse uma pá, né, de obra, aquelas colher de pedreiro, por R$57, eu lembro até hoje. Quando ele ofertou, quando ele ofereceu, todo mundo correu lá pro altar. E aí, por incrível que pareça, eu e mais umas 3 pessoas ficamos sentados. Por quê? Porque a grande maioria já frequentava, já tinha aquela lavagem cerebral, né? E correu todo mundo para comprar. E aí eu fiquei sentado. Eu lembro que na minha fileira só tinha eu. Depois na outra fileira que tinha mais 2 pessoas, se não me engano, 2 ou 3 pessoas. E aí quando todo mundo tava no altar, lá comprando, ele olhou para mim. Eu não lembro muito bem o que ele falou, mas ele fez uma piada comigo. Esse aí tá condenado, algo parecido, pessoal. Eu não vou falar que eu não lembro realmente, faz uns 12 anos isso aí. Aquilo me constrangeu, eu fiquei tão constrangido que todo mundo olhou para trás assim, pessoal. Comecei a suar, uma vergonha tremenda. Eu falei, nunca mais eu entro aqui. E aí, pessoal, o que aconteceu? Aí eu mesmo passei a buscar a palavra, comecei a ler a Bíblia, como eu li até hoje. E eu costumo falar que eu sou cristão, eu não frequento mais religião, igreja alguma, não frequento mesmo. Não generalizando todas, mas podemos dizer que 90% delas distorce tudo. Eles falam de um Deus que não é o realmente que está na Bíblia. Eu sei que pode atingir pessoas aqui que frequentam, mas é a minha opinião, é o que eu aprendi, o que eu estudo até hoje. A grande maioria que eles pregam lá não tem nada a ver com o Deus que está na Bíblia lá.
Mas enfim, não é disso que eu quero falar. E aí eu nunca mais passei a frequentar, pessoal. Nunca mais, aquele ato de constrangimento que eu passei. Eu fiquei muito mal, todo mundo olhando pra mim. Depois eu indo embora, todo mundo continuou olhando, como eu tivesse errado ali. Eu tivesse fazendo um ato, pecando ali, que todo mundo ficou me olhando. Aí aquilo eu nunca mais vou esquecer, para você ver que foi tão forte que até hoje eu carrego isso na memória. Mas bem, o que acontece? Se essa música atingiu muitos pastores, é porque a carapuça serviu. Eliseu Rodrigues fica ofendido com a música Evangelho de Fariseus. No último final de semana, uma música lançada pela cantora Aimee Rocha provocou um acalorado debate nas redes sociais, já que a canção faz muitas críticas às pessoas que fazem parte da liderança da igreja, além de abordar problemas sociais que vivemos em nosso país. No entanto, muitos líderes religiosos se revoltaram com a forma de como a cantora generalizou a sua opinião, e quem comentou sobre o assunto foi o pastor Eliseu Rodrigues, que fez questão de declarar que se sentiu ofendido. O pastor destacou a importância da liberdade de expressão, mas ressaltou que a música pode ser interpretada como um ataque generalizado à igreja, ressaltando que pode ofender aqueles que se identificam com a fé cristã. Além disso, o pastor enfatizou a importância de uma abordagem construtiva ao lidar com questões sensíveis dentro da comunidade evangélica, ressaltando que não ficará calado quando alguém resolve ficar apenas atacando a igreja. Porque no meu entendimento aqui não está falando nada de errado. Por exemplo, quando ela fala aqui, ó, dízimo importa mais do que os corações. E realmente, às vezes você vai buscar Deus, né, que eles acham que Deus está dentro da igreja, mas Deus está dentro de nós. Você vai lá buscar uma palavra, você acaba saindo de lá pior, porque lá você é só pecador, você vai para o inferno. Você passa a acreditar que Deus é um homem que está lá no céu, sentado no trono, te julgando 24 horas, olhando o que você está fazendo de errado para te jogar no inferno, tá entendendo? E o que acontece? O medo, grava o que eu vou falar aqui, o medo domina as pessoas. Grava essa palavra, essa frase. O medo domina as pessoas. E é isso que eles utilizam na igreja. Muitas pessoas vão buscar a igreja com medo do diabo, não para sentir a presença de Deus. Embora elas acham que só lá dentro você vai encontrar Deus, sendo que Ele está dentro de vós, dentro de mim, dentro de você. Tá entendendo, pessoal? Aqui não é um vídeo religioso não, mas isso é a verdade, doa quem doer. E a gente não pode generalizar, porque tem um pastor que eu gosto muito, que é Geraldo Luiz, depois vocês procuram ele aí, que ele está batendo no sistema. E o que acontece? Está sendo procurado, caçado, por quê? Porque a verdade te liberta. Descubra a verdade e elas vos libertará. É isso, entendeu? Então, a partir do momento que ela atingiu muitos pastores, algo de errado está ali, entendeu? Uns falando que ela estava querendo lacrar na internet, outros falando que ela começou a falar um monte de coisa lá, que até misturando política com a canção da moça, tá entendendo, pessoal? Ou seja, aqui nós moramos num país democrático ou não, ali é a opinião dela, porque ela mesma escreveu a canção, o louvor, mas o pessoal tá lá. Por quê? Porque você não pode acordar o povo. Igual eu falei no vídeo passado, você não pode acordar, o povo tem que ser ali, ó, doutrinado para servir o sistema, porque o povo com medo é dominado. Então você estando com medo de ir para o inferno, estando com medo de você não pagar o dízimo, você vai para o inferno, as igrejas continuam lotadas. E é por isso que essa música atingiu os pastores, principalmente esses aí famosos aí, tá entendendo? Porque se imagine todo mundo conhecer a verdade, as pessoas se libertam, elas entendem que elas não precisam estar lá dentro para ter a presença de Deus, para encontrar com o Altíssimo que está dentro de mim, dentro de você. Tá entendendo, pessoal? É por isso que essa música da Aimee, né? O nome dela é Aimee. Aimee deixou muitos pastores furiosos. E aí começaram a atacar a moça. Pra você ver, pastor que devia pregar o amor, no não julgamento, estava lá, descendo a lenha. Daí a gente vê que é tudo, igual o meu vídeo passado, é tudo pão e circo, como eu citei a luta do Popó e do Bambam, que depois se abraçaram lá, fingiram uma briga aí, 2 meses fingindo uma briga, chegou lá, se abraçaram. É o que eu falo, a vida
é pão e circo. Então a gente tem que ter discernimento, não acreditar em tudo e tirar esse véu que veio nos nossos olhos para a gente acordar e ser livre. Porque Jesus foi morto por quem? Os religiosos, tá entendendo? Que eles achavam que eles eram os donos da verdade, foram lá, foram eles que tiraram a vida de Cristo, tá entendendo? É o mesmo de hoje, pessoal, as mesmas pessoas de hoje, não mudou nada. Não mudou nada, é os mesmos de hoje que acham que são os donos da verdade e quando vem alguém e afronta eles, eles dão esse chilique todo aí, como só eles estão certos. E eu que leio a Bíblia sempre estudo, eu sou errado, é só eles que sabem. Eles são o dono da verdade. Parece que a Bíblia foi escrita por eles. Tá certo, pessoal? É mais uma mensagem aqui. Se fez sentido para você, comente aqui, tá bom? Divulgue esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, vamos crescer juntos aqui, pessoal, que vê muita coisa boa por aí, tá certo? Eu sou o Fernando e esse é o nosso assunto de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.